E tinha uma época, Bruno, que eu achava que a barbearia não dava dinheiro, sabia? Sabia? Você me Eu, contou? eu achava que não dava dinheiro, irmão. Teve um dia assim que foi que você considera que é o seu maior desafio na área da barbearia? Foi eu não saber gestão, não saber como lidar com aquela equipe, não saber como precificar. Qual foi o efeito da barbearia por assinatura lá na sua barbearia? Antes de conhecer a assinatura, eu tinha preconceito, sendo bem sincero. Eu achava igual todo mundo acha ali, né? Ah, o cara vai pagar mais barato e vai vir várias vezes cortar? É assim? Fala, BDVs! Está começando mais um episódio do BDV Cast no canal Geração BDVs. Nós temos aqui o objetivo de trazer muito conteúdo para você que é um barbeiro de visão. Vocês já viram na introdução, já viram na thumb aí quem eu tô tendo a honra de receber aqui do meu lado. Um grande amigo, irmão que a barbearia me deu também. Até agora tá muito moleza para mim isso aqui, porque só tô recebendo pessoas que eu já conheço, me desdobrando aqui para fazer perguntas com a sua cabeça, com os BDVs que acompanham ele, mas não é só contação de história aqui. Aqui é um bate-papo verdadeiro, um bate-papo para te inspirar, para te ajudar e para você incentivar a gente a continuar com esse canal que a gente está fazendo com muito carinho. Isso exige muita dedicação. Se inscreve no canal, poxa. Se você não está inscrito ainda, por favor, compartilhe ao máximo, porque vai que o próximo vídeo, que é o conteúdo que você precisa se inspirar, como o de hoje, a gente está trazendo aqui um dos melhores degradês do Brasil. Eu falo isso não só por achismo, é comprovado, não é à toa que ele viaja o Brasil inteiro com as suas técnicas, não é de hoje que ele é um educador renomado, e para a gente sempre subir o nível desse canal, eu conto com o seu like e com a sua inscrição. Então, eu vou ficar aqui, ó, não 23 segundos, só 3 segundos para você se inscrever. 1, 2, 3. Agora sim, seja muito bem-vindo, Luan Bandeira. Opa, obrigado, meu amigo. Que bom. Com plateia. Com certeza, hoje é digníssimo estar aí, galera. Prazer estar aqui nesse podcast, ainda mais convite aqui do meu irmãozão, Bruno, que tem me ajudado aí demais. E hoje a gente está aqui para compartilhar muitas técnicas com vocês aí, que a gente utiliza no dia a dia, tá bom? Tanto de gestão quanto de corte de cabelo. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos para cima. Vamos pra cima, olha. Digníssima dele tá na plateia. Digníssima do Gilvan Silva, que também tá aqui no canal Geração BDV, tem um episódio com ele. Se já não foi postado, vai ser postado na sequência. Eu não sei qual ordem que tá, mas vocês vão poder acompanhar. Nosso irmão também aqui, Gilvan Silva, tá assistindo. Minha digníssima tá ali também. Então, assim, com plateia, se vocês se sentirem emocionados aí, podem aplaudir. E temos aqui Luan Bandeira. Vamos lá. Quanto tempo você tem de profissão e como que você começou? Mas não precisa começar, tudo começou com meu avô, quando ele conheceu minha avó. Não. Quando você começou na área da barbearia, você já começou sendo colaborador, para chegar hoje, você já começou mais na educação. Quanto tempo você tem nessa pegada aí? Então, eu tenho 13 anos de profissão, vou fazer 14 agora em novembro. E, cara, quando eu comecei foi por ser detalhista. E eu comecei sendo colaborador do nome dele é Felipe, o rapaz que me ensinou. E ele viu esse potencial em mim de eu ser muito detalhista e eu nem era barbeiro. Eu trabalhava no supermercado antes. Só para você ter uma noção, eu era repositor. Quando eu arrumava o corredor assim, até o gerente elogiava. O corredor do Luan é o mais organizado. Porque se virasse o café pilão, de lugar assim, eu ia lá, ajeitava. Eu não deixava um buraco, cara, na prateleira ali. E eu sou muito detalhista. Eu chego a ter toque, assim. Se eu ver alguma coisa fora do lugar, eu quero tirar na hora. Eu E também isso é faço. bom, mas ao mesmo tempo é ruim às vezes, né? Mas eu tiro como coisa boa isso e eu me tornei barbeiro por causa disso, mano. Por ser detalhista. E você levou, é nítido isso pra parte do corte de cabelo também. E legal, né? Eu vejo muita diferença de barbeiros que já foram já empreenderam em outros CNPJs antes da barbearia. Empreenderam assim, porque por ser detalhista, é difícil um colaborador que tem esse senso de dono, de querer arrumar as coisas assim, de ser. Isso é tão raro na barbearia que não é à toa que a gente vê o seu resultado. E 13 anos, cara. 13 13 anos. anos. E aí você começou como colaborador, depois você já abriu a sua barbearia, depois de muito Isso. tempo. E hoje você tá lá com quantos profissionais? Como que tá a Luan? Hoje somos 6 profissionais e já estamos procurando mais 2 para ficar 8. Graças a Deus a gente está crescendo, Que fazendo tudo da hora. certinho, aplicando lá as suas técnicas Que da do hora. curso e vários Mas, outros também. mérito Top, seu, né? cara. Mérito seu, da Tamires, principalmente da Tamires, Ah, essa daí. que eu não tenho dúvida aí que vocês. Eu não tenho dúvida, não, eu conheço vocês. Eu sei que
você é muito bom na parte técnica e não desmerecendo, mas a gente, sendo realista, Sendo realista, cara, depois que a Tamires entrou no jogo, cara, tudo a mudou. transformação que teve, pô, seu faturamento subindo muito, seus colaboradores muito engajados, as gamificações que ela aplica lá, de verdade. Ah, elas estão gostando, né? Pode aplaudir, gente. Mas não é só porque elas estão aqui, não, gente, porque Ela merece, ela merece. merece. Merece demais. Elas merecem, né? Elas merecem. E ela entrou pra valer mesmo Quando faz ela pouco saiu do tempo. trabalho. E faz quanto tempo isso? Se eu não me engano, tem um ano mais ou menos, né? Que ela saiu do trabalho. E eu sempre perguntava isso para amigos próximos. Cheguei até a te perguntar também. Pô, eu quero que ela saia do trabalho, quero que ela cuide da empresa. Ela vai ganhar mais cuidando da empresa, do nosso negócio, que não é só meu, é dela também. E ela ficava ali com aquela incerteza se vinha ou não. Mas ela sentiu no coração. Ela sentiu aquela paz de falar, não, cara, vai valer a pena. E tá valendo. E a gente tá crescendo cada dia mais, graças a Deus. Vocês não sabem a vontade que a gente tá de chamar elas aqui pra gravar, pra É. compartilhar também, mas tudo leva um tempo, né? Você deve ter a sua aí também, sabe que essas mulheres, não sei porque elas são tímidas e elas não têm noção do poder que elas teriam de inspirar tanta gente aí, mas vai acontecer um dia. Não sabemos quantos, né, Gilman? Né, Luan? Mas vamos tentar. E falando agora da parte educacional, você é um multiempresário também. Você é um cara que, além da sua barbearia, além de ter tido tem grandes resultados como educador, você ainda está na operação também cortando, né? Tô, mas em breve a gente vai sair para cuidar mesmo de toda a gestão, ficar nos cursos. Sim. Até E pelo resultado que vocês estão tendo, tô vendo que a barbearia já tá expulsando você da cadeira tá ali. expulsando. E eu vejo você, a sua agenda cheia, eu falo, meu, como é que ele consegue? E essa parte da educação, desde quando você é educador? Desde quando despertou essa vontade? Então, foi a procura. Eu nunca imaginei ser barbeiro e muito menos educador. Então, eu lembro que quando eu comecei algumas páginas de corte de cabelo, por exemplo, é o Mundo Corte do Jaca e a Batalha do Barbeiro Brasil compartilharam um corte meu. Quando eles compartilharam, vários barbeiros do Brasil todo começou a me acompanhar e ficaram perguntando como é que eu fazia, se eu dava curso. E aqui em São Paulo tava naquela febre de curso ali da galera Eduardo Muller, Narico, Gil Black e vários outros. E lá no Rio de Janeiro tinha poucos dando curso e eles pediam. Aí foi a procura mesmo, e eu não queria dar curso de jeito nenhum, até que um dia eu decidi ajudar algumas pessoas. E, cara, eu vi ali que o pouco que eu sabia era muito para eles. E dali eu não parei mais. Fui indo, também me deu uma renda extra. E eu gostei de ajudar. É gostoso você ensinar, pô, você vê o resultado da pessoa melhorando, uma coisa que parecia impossível, eles veem que é fácil com a técnica. E, cara, só continuei, estudei, e tô aí até hoje. Que legal, cara. Muito bom. Eu te sigo há muito tempo. Eu vejo que você tem uma qualidade no degradê. Cara, é muito raro você ver igual. E eu queria até saber. O que eu sempre quis saber desde que eu era barbeiro. Desde que eu ficava ali cortando o cabelo o dia inteiro ali, eu pensava se você tinha uma técnica única. Se você tem uma técnica única pro degradê. Cara, não é uma técnica única, mas é uma coisa que aperfeiçoa todo ele. Quer Aham. trabalhar ali com a pontinha da máquina, fazer um pontilhado, porque marcar, de tirar a marca, movimento, todo mundo já sabe fazer, mas dá um polimento no final para ele ficar perfeito, de forma rápida, que é o segredo. Entende? É a leveza da mão, é o movimento, é isso. Uhum. E você repassou isso para sua equipe? Você exige que eles cortem sempre com com a sua técnica também? Você tem esse treinamento constante para eles também? Ou não, você deixa o pessoal mais livre mesmo? Então, toda pessoa que entra na minha barbearia, eu dou um curso para essa pessoa, entende? Eu deixo lá para o Barber Talent Academy, fica lá comigo 3 dias, fora os feedbacks ali no dia a dia com ele. Então, eu ensino a técnica que eu uso, que eu economizo muito pente, através do movimento. E, cara, a maioria lá usa, é um ou outro que às vezes acrescenta um pente e corta de Uhum. uma forminha diferente ali, mas todos fazem a mesma técnica.
Entende? Porque Sim. eles veem que faz sentido. Eu não estou falando por ego, não, tem que fazer a minha técnica. Não, eles veem que faz sentido, funciona e eles usam no dia a dia. Então, é uma coisa que eu até escutei de um amigo. Cara, eu queria cobrar, às vezes, um corte mais rápido, cobrar ali uma técnica, mas eu não tinha dado curso para alguns deles. Aí eu escutei do amigo, cara, Luan, você pode cobrar a partir do momento que você treina. Exatamente. Então, aí eu treinei e agora eu nem preciso cobrar, que aí já consegue fazer tranquilo. Não, eu vejo lá, eu dei uma olhada lá na sua equipe lá, a qualidade técnica deles é admirável. Assim como na 23 também, eu fiz essa pergunta porque muita Sim, gente pergunta quando vê a gente falando sobre padrões, processos, recrutamento, seleção, treinamento de equipe, pensam que é a mesma técnica de degradê para todo mundo. Então, assim, eu acho que é muito uma parada muito individual. Sempre gostei da sua forma de ensinar, porque por mais que você tenha a sua técnica, mostra que ali você tem ali um passo a passo. Eu sempre vejo no seu ensinamento que você fala, cara, existe várias formas de fazer. Você precisa ter o feeling, você mostra ali a técnica da pontinha, do fade, sim. do degradê. E é assim mesmo, é você pegar algo que já funciona, colocar a sua adaptação, mas assim, eu vejo que tem muito resultado da sua equipe, eu vejo muito reflexo do que você fez e tá muito legal, cara. Chegou, passou da hora de você ter mais aquelas duas cadeiras cheias. Com Não tenho certeza. dúvida aí que na próxima vinda sua aqui vai ser muito mais cadeiras, mais Vai. unidade Mais unidade. A gente já está projetando aí a segunda, mas a gente vai chegar lá. e só pensando aqui, eu sei a resposta, Sim. mas eu vou fazer a pergunta como se fosse quem tá vendo. Você já pensou em desistir alguma vez? Ah, cara, já. E teve uma época, foi até bom tocar nesse assunto, que várias pessoas que, quando aconteceu comigo, que foi o furto lá na barbearia, todo mundo falava lá, cara, aconteceu isso comigo já, eu desisti. Teve pessoas que foram para Portugal, para a Europa ali, para outros lugares, outros países. E aconteceu isso comigo também. Eu já estava querendo desistir porque eu fiz tudo errado. Eu vendi o meu carro, eu peguei empréstimo, eu não estudei gestão, eu fiz tudo ao contrário, fiz tudo na minha força do meu braço ali, achando que eu sabia. Eu vi um ponto, eu fui lá, cara, aquele ponto ali tem um açougue do lado, tem um hortifruti ali, dá para parar carro, vou lá. Assim que eu escolhi o ponto. Mas depois que eu Meu estudei Deus. gestão, eu vi muita coisa que eu errei. Uhum. Entende? Então, eu vendi meu carro e peguei empréstimo, então estava só fechando no vermelho, o que estava sustentando eram os cursos. E, cara, eu fiquei naquela fase de desistir. Tava todo dia falando com a minha esposa, amor, vamos vender tudo e vamos embora, vamos sair daqui, cara, vamos, não tô aguentando mais. Fora que o Rio de Janeiro é muito perigoso. E a gente Mesmo? tinha acontecido também um assalto com a gente lá, roubaram a gente no carro. Gente, olha, Olha, vai ser loucura. cancelado. Não, mas eu tô perguntando se é mesmo, porque assim, toda vez que eu fui lá, Sim, cara, aquele lugar é lindo é demais, lindo, cara. cara. O Carioca, ele tem uma energia, cara. A galera, eu tava andando lá, você via senhor de 80 anos de idade, com shape muito melhor que o meu. A galera jogando futevôlei, a galera. Cara, É porque você foi num lugar bom, é, provavelmente Zona Sul, Barra da Tijuca. é, Aí é top, mas tem todo o restante do Rio de Janeiro. é verdade. Tem muito E eu mentorado que moro passa na aqui do Zona Rio e eles. Norte, né? Zona Norte. Zona Norte é a área que a galera é rodeada de favela. E É. até na Zona Sul também tem favela, não só na Zona Norte. O Rio de Janeiro todo tem, mas a segurança na Zona Sul, ali, na regiões de praia, por exemplo, é muito mais forte do que em outros lugares, entende? Uhum. E aí eu tinha acontecido esse assalto, e fora que a barbearia não estava dando lucro, só fechando no vermelho, cara, eu tava com a vontade de ir embora, desistir de tudo, desistir da profissão. E mesmo com vários anos de profissão, já dando curso, tendo sucesso, sendo famoso nas redes sociais ali, e eu tava com essa vontade, cara. Então, vocês que estão escutando, se vocês têm, cara, até a gente que já tá ali no ramo da barbearia há muitos anos, tem uma fama, a gente também pensa, entende? Mas Uhum. graças a Deus, tudo mudou através dos cursos de gestão e fora isso também conheci a minha esposa, né? E ela me ajuda nesse sentido, tanto do curso também da barbearia. E, Uhum. cara, graças a Deus tudo fluiu. Quando aconteceu o furto, todo mundo me ajudou. Sim. E eu tive forças. E tinha uma época, Bruno, que eu achava que a barbearia não dava dinheiro, sabia? Sabia? Você me Eu contou? achava que não dava dinheiro, irmão. Uhum. E graças a Deus, eu enxerguei com outros olhos. Eu tenho amigos que já chegaram onde eu quero chegar. Um deles é você, e vários outros amigos também, Gilvan. E a gente percebe que se fizer tudo certinho, cara.
a gente consegue ter uma brilhante ali trajetória na barbearia, Sim, sendo empreendedor também, não só como barbeiro. Então, eu agora enxergo isso com outros olhos, então eu tive que mudar minha mente em relação a isso, entende? sim. Que bom que você acordou a tempo. É, Porque imagina, você vai para outro país, cara, vou te falar, seria a mesma coisa. Você também teria que parar, estudar, recomeçar. Cara, ter sorte dá trabalho, mano. E ainda bem que você percebeu isso e tá aqui hoje com um ótimo resultado lá na sua barbearia, um ótimo resultado na parte da educação. E você que já pensou em desistir, assim como eu também, várias vezes. E acho que todo mundo que tem algum sucesso, que você julga aí, alguma referência pra você, pode ter certeza que tem dias que o nosso sonho testa a gente, cara. E eu já pensei assim também, mas foi exatamente como você. Toda vez que eu penso em desistir, eu vejo que assim, calma aí, o erro é do mercado, o erro é dos meus concorrentes que estão fazendo mais do que eu, dos meus colaboradores, ou o erro é eu, sabe? Então eu vi que eu que tinha que crescer. Não é a sua barbearia que cresce, é você que cresce, consequentemente a sua barbearia cresce. Então buscar conhecimento motiva. Eu falo para o pessoal, não é só na academia não, o movimento ele motiva. Quando você vai buscar um curso de gestão, quando você está pensando em existir, cara, vai se conectar com gente que tem o resultado que você quer ter um dia fazendo a coisa que você faz. Porque se essa pessoa consegue ter um resultado fazendo o que você faz e você não, ou essa pessoa está trabalhando mais que você, ou está fazendo de uma forma mais inteligente. sim. Então a culpa, se essa pessoa está conseguindo e você não, não é do mercado. A culpa é nossa. Então é ter autorresponsabilidade, buscar conhecimento, que isso motiva. A gente tem que sempre estar aprendendo a se reapaixonar pela profissão. E vai ter dias, vai ter desafios. E eu queria saber qual que foi o seu, não sei se foi esse, mas teve um dia assim que foi que você considera que é o seu maior desafio na área da barbearia? Foi a gestão. Gestão. Por quase desistir de tudo ali, quebrar ali mesmo, abandonar tudo, foi eu não saber gestão, não saber como lidar com aquela equipe, não saber como precificar, não saber escolher ponto, não saber fazer nada na gestão, entende? Só abrir a barbearia. Então, ali foi o meu maior desafio e graças a Deus, cara, todos os cursos, sou teu mentorado, né? Uhum. E graças a Deus o conhecimento transformou, cara. Então, eu posso dizer que eu sou um dos barbeiros do Rio de Janeiro que mais estudou. Eu tenho muitos cursos, tanto de corte de cabelo e agora de gestão. Eu tenho com os principais Boa. do Brasil, eu tenho esses cursos. Muito bom. Inclusive, aproveitando a deixa, eu vou Sim. fazer um jabá aqui. Você que quer fazer parte do 23 Education, acesse o link aqui da descrição, que aqui tem as próximas turmas. O 23 Education aqui nós abordamos técnicas de marketing, gestão de pessoas, gestão financeira, contabilidade, as manhas, o que eu fiz, o que eu faço hoje e como eu faria se eu tivesse com o seu problema na minha mão, na sua situação. Então, se você quer ter um dia intenso conhecendo a operação, não só na teoria, mas também na prática, visitando as operações da 23, acesse o link abaixo, que é muito mais acessível do que você deve estar imaginando. E eu vou ficar muito feliz de ver você aqui, sendo oficialmente um barbeiro de visão. E é legal que estudar gestão, ele puxou você para entender sobre números, para chegar no indicador chamado ticket médio. E hoje você é também referência em serviços extras. Poxa, o que você fazia com degradê, agora você tá arrebentando com depilação do nariz, orelha, limpeza de pele. Quantos serviços? Não sei nem quantos você faz, mas eu sei que é um monte. Lá o total na barbearia a gente faz 15. Fora platinado, luzes, eu nem conto como serviço extra porque é coisa que já existe há muito tempo, né? Então, para você também cortar cabelo, é só 23% do negócio. Todo o restante você faz outro serviço também, né? É isso aí. E, cara, é engraçado que quando vem alguém falar comigo assim, me reconhece no meio da rua, ei, Luan, caramba, seu degradê é top, cara. Mano, tu tá arrebentando, como é que tu faz aquilo? Eu vou lá, claro, falo com a pessoa, mas no final agora eu viro e falo pra todo mundo assim, cara, olha só, cortar o cliente ele vem pelo corte de cabelo, que ele quer fazer um corte de cabelo muito bem feito, é óbvio, claro, fora atendimento, as outras coisas, Aham. mas irmão, não foca só em corte de cabelo, foca em serviço extra, que é o que vai te dar dinheiro, irmão. Eu foquei muito tempo em corte de cabelo, cortava o dia todo, cortava, via ali um dinheirinho, mas me cansava muito.
e hoje eu corto um pouco menos, entende? Ou então a mesma quantidade, mas eu faturo muito mais por conta do serviço extra e proporcionando experiência para o cliente. Então, ó, comece de agora, não foca só em corte de cabelo, estuda serviço extra também. Então, eu falo isso agora para todas as pessoas que vêm falar comigo, entende? Porque se eu venho e respondo, pô, maneiro e tal, fazer um corte, parece que alimenta, porque a gente que é influenciador, a gente tem um peso muito grande nisso. Então, se eu falar para ele só corte de cabelo, ele não vai abrir os olhos dele, entende? Então, Uhum. eu tô nessa luta lá no Rio de Janeiro, sendo bem sincero para você, porque o Rio de Janeiro é um pouquinho complicado, a galera, como eu falei, a cultura de lá é o degradê, É o entende? degradê, não só o degradê. Tem aquele corte, eu não sei nem. Eu não tenho visto mais tanto. Do Qual é que Jaca? você tem? Do Jaca é aquele que tem várias pontinhas de luz? Não, só o reflexo alinhado, meu Deus. Você faz muito lá, não? Cara, eu fazia muito. Hoje eu só faço quando procura. Eu parei um pouco porque Mas lá ainda é forte? ainda é. Ainda tem muita gente que faz? Não, na minha barbearia não. Aham. Ainda faz. Sim. Um ou outro aparece lá querendo. Mas hoje o meu foco é ganhar dinheiro mais rápido, cara. Entende? Aham. Proporcionar experiência para o cliente. Se o cliente for lá querendo fazer, eu vou fazer. Uhum. Entende? Mas eu tenho várias outras coisas que eu consigo ganhar dinheiro. Mas isso lá é muito forte ainda. Sim. Entende? Mas demora muito. Então, por isso que eu tô falando, ó, você que é de favela do Rio de Janeiro, me acompanha. Cara, vocês sabem que demora um pouquinho. Então, vão aprender coisas que vocês vão elevar muito mais o faturamento. Fechou? Mas não deixa de fazer, não. Se a galera tá pedindo, tem muita É, questão tem cultural ainda. também. Eu Sim. falo pro pessoal aqui que vem estudar com as técnicas aqui que a gente passa na mentoria aqui sobre gestão, o que difere se vai dar muito certo ou pouco certo é a capacidade de adaptar para a cultura do seu público-alvo da sua região. Porque lutar com isso é muito difícil. Só que sabendo que você é o tipo de cliente que você atrai, sabendo que o cliente ele vai comprar o que ele mais vê que você tem a oferecer. É legal você fazer serviços como limpeza de pele, depilação do nariz e orelha e mostrar isso, porque de repente você vai ser o cara que vai disseminar essa nova cultura aí na sua região. Então, eu vejo que assim, é uma oportunidade para a nova geração de barbeiros que não se ligaram que cortar cabelo, eu tenho que falar isso, gente, eu gosto muito disso. É o meu bordão aqui, mas é a realidade. Cortar cabelo é só 23% do negócio. Hoje o jogo é sobre ticket médio. O corte de cabelo, como o Lan falou, ele é prova viva disso, que eu vejo os números da barbearia dele, o quanto transformou, o quanto agregou os serviços Certeza. extras. Como ele falou, o corte de cabelo, ele já é o pãozinho da O padaria, arroz e feijão. o arroz e feijão e, né, tem a parte a carne é o serviço extra. Na padaria tem um pãozinho, mas os frios, o leite é o serviço extra, é ali que tem margem. Então, às vezes você só mostra o corte, o reflexo alinhado, ou pigmentação, ou algum outro serviço que é o que os seus clientes já pedem, e pensa que, eu não faço progressiva, eu não faço selagem, não faço limpeza de pele, não faço camuflagem capilar, não faço depilação da orelha porque os clientes não pedem. Como é que eles vão pedir uma coisa que eles nunca viram? Então vai de você primeiro buscar Exato. conhecimento, fazer e ser a grande referência do seu bairro. Se tem um dos acertos da 23, Luan, é que a gente sempre quis ganhar primeiro o nosso bairro, depois os bairros vizinhos e depois a cidade, para chegar hoje nas 5 unidades, 50 barbeiros. E eu vejo que você é um cara que está sendo referência lá, você é um cara que pegou essa visão e está trazendo esses serviços extras. Eu não sei se você pegou técnicas sempre de outros profissionais ou se você desenvolveu uma técnica própria sua. Hoje, sobre os serviços extras, eu queria até saber quais são os serviços que mais vendem. E esses serviços extras que mais vendem na sua barbearia, você tem uma técnica sua própria? Então, primeiro, para a galera entender como que eu comecei a fazer os serviços extras. Eu comecei quando eu trabalhei no Clube Mais Salão, há 9 anos atrás. Uhum. Então lá a gente já fazia, Do Rodrigão, né? do Rodrigão, O já Rodrigão, fazia, o Clube gente, Mensal tem 24 unidades. 24 Eu unidades, cara. trabalhei na primeira, não existia nenhuma outra. Então eu vi tudo que ele fez para ele crescer, cara. Eu já montei muito evento, eu dirigia, montava evento, trabalhava dentro de festas, Maracanã, Tardezinha. Cara, o cara suou para botar a marca dele nos melhores eventos para ser reconhecido. Eu vi Sua. E várias você coisas. também, né? Eu O também Rodrigão, ele tava tem lá. o talento de encontrar outros talentos
e reunir um time e construir esse império que ele construiu, que é a Clube Man Salon. Então, assim, vocês que são donos de barbearia, vale a pena vocês conhecerem o Rodrigo da Clube Man. É um cara que é muito amigo meu também e é Meu um cara irmãozão. fenomenal no nosso segmento. E o Luan fez parte, ele foi aquele colaborador que já tinha senso de dono, mesmo empreendendo no CNPJ dos outros. Então, você que é colaborador, presta atenção, cara. É estatística. O colaborador que não foi um bom colaborador, que não colaborava, a função do colaborador parece óbvio, né? Mas tem Aham. colaborador que não entendeu que a função dele principal é colaborar. E se ele tiver o senso de dono, ele vai ter uma barbearia um dia que, se ele não tem um sonho de ter uma barbearia dele própria, poxa, talvez ele não tá pensando tão grande assim. Ele pode ter isso. Só que se ele não enxerga aquele espaço que ele tá como uma faculdade, para ele se empenhar, para ele ter o senso de dono, é estatística. O colaborador que não tem senso de dono, ele não, se ele chegar a ser dono, ele não vai conseguir formar um time, não vai conseguir performar, ele vai ter o sonho dele se tornando um pesadelo, porque ele vai estar sendo um colaborador da empresa que ele fez, que não é uma empresa porque depende 100% dele. Então, muito legal saber que você tem esse senso desde antes Sim. e lá você conheceu os serviços extras. Conheci há 9 anos atrás. E lá a gente fazia algum desses serviços que está hoje com constância ali, está em evidência no mercado, porque a galera acordou, entende? Muita gente ainda está dormindo nessa questão de dar experiência para o cliente e só Uhum. fica ali no arroz e feijão. E, gente, lá no Clube Mel já fazia já camuflagem de fios brancos, já fazia alinhamento, limpeza de pele, barboterapia, tinha uma massagem facial lá também. Cara, já fazia várias coisas, entende? Uhum. E o que aconteceu? Há 9 anos atrás eu trabalhava lá, fiquei lá uns 2 anos. E como eu estava naquela, que eu já estava dando alguns workshops, alguns cursos, a galera, eu vim aqui naquela crescente da barbearia. Eu Uhum. peguei essa época. E quando eu trabalhei no Clube Meio, era lei salão parceiro, não, era carteira assinada. Então eu peguei a Nossa. época de carteira assinada É, de porque a Lei Salão barbearia. Parceiro veio em É, 2012, mas ainda era meio furreco, não deu muito certo. Vingou mesmo e oficializou a atualização dela em 2016. Então, antes disso, era carteira trabalhei lá. assinada, cara. Carteira assinada, recebi um valor fixo e o restante era porcentagem. Eu trabalhava assim. Meu Deus. Aí, gente, eu foquei só em corte de cabelo. Eu me tornei quem eu sou hoje através dos cortes de cabelo. E também abriu muito minha visão em corte de cabelo ali. Consegui viajar o Brasil todo, dando curso. E, cara, hoje não sou conhecido só no Brasil, no mundo todo. Tenho seguidores no mundo todo, todo dia manda mensagem para mim. E, cara, o start para eu começar a fazer os serviços extras ali foi quando eu abri o meu negócio. Então eu relembrei o Clube Man, eu falava, cara, só cortar cabelo não vai alimentar isso aqui não, e tomando prejuízo. Aí eu falei, cara, eu preciso. Aí o primeiro curso que eu fiz foi com a esteticista da minha esposa. Falei, amor, a Tati dá curso de depilação. Aí ela, vou falar com ela, fez, foi lá na barbearia, deu um treinamento pra gente sobre depilação, limpeza de pele. Aí foi o primeiro que a gente já botou em prática no dia seguinte, comprou uma panelinha de cera e começamos a depilar todo mundo lá. E depois a gente trouxe o Barbeiro Evolução, Davidson, Sim. deu um curso lá pra gente top também, aprendeu bastante coisas. E nisso eu fui, tipo, acendendo aquela chama de novo sobre serviços extras. Entende? E também me deu a vontade de ser educador nessa área agora. E graças a Deus eu tô já viajei vários estados dando esse curso, estou ajudando muita gente, porque é um método simples que funciona e que não é você vender chato, entende? É você vender em cima da necessidade do cliente no momento certo, tendo uma comunicação assertiva, entende? E Uhum. proporcionando, claro, experiência para o cliente. Então, não é que é eu peguei tudo, misturei, você perguntou como que eu faço, eu misturei Uhum. tudo e criei um jeito que eu aplico no dia a dia. Então, o Uhum. mais legal é que eu vivo isso na prática. Muito E bom. teve um momento no início da barbearia, Bruno, que eu trabalhava só 2 vezes na semana e meus colaboradores todo dia. Cara, teve um mês que eu fui 2 vezes. Foi dezembro, por exemplo. Eu fiz mais serviço extra que todo mundo. Aí, claro que agora eu sempre uso isso. Cara, eu trabalhei menos vezes e fiz mais serviços de todo mundo. E a gente, treinamento toda hora. Aí agora a galera tá voando, não tem nem mais como pegar eles, se eu for só 2 dias na semana. Entende? Mas Muito lá no bom. início eu tive que ser prova vida. Viva, eu me cobrei mais, entende? Que eu falei, cara, eu tenho que Uhum. dar o exemplo. Porque eles se inspiram em mim só de corte de cabelo. Uhum. Agora eu tenho que ser referência para eles também em serviços extras. Mas E- sabe que isso é uma vantagem de donos de barbearia que já foram ou são ainda barbeiros, quando eles aprendem gestão?
eles sabem que... Eles não sabem, na verdade, mas a vantagem que eu observo é que eu, que também já fiquei 4 anos e meio na operação, nós temos um feeling e um cuidado com a equipe de cobrar só aquilo que a gente tem senso que é possível alcançar. Então, é muito legal quando o dono da barbearia, ele é barbeiro, ele vai galgando ali um processo até ele conseguir sair da cadeira, e quando ele vai para a parte de liderança e gestão, e junta com o feeling dele, ele tem mais força do que um investidor, do que um empresário que não entende da operação de corte de cabelo, que a gente observa, né, às vezes uma dificuldade maior no comportamento e em implementar uma cultura com a equipe. Pela equipe não se conectar tanto. Eu vejo muito em algumas redes também uma facilidade mais. Uma facilidade não, uma tendência de processo trabalhista, uma tendência de conflito entre não ter aquela admiração pelo proprietário, diferente de quando o proprietário também passou por aquilo e cobra aquilo que faz sentido. Eu mesmo, imagina, eu cobrar que o tempo de agenda seja de 25 minutos. Eu sei que, cara, é possível? Eu conseguiria, mas não em todos os cabelos. Então eu tenho bom senso das dores nas costas que tem num sabadão pegado. Eu tenho bom senso em colocar o barbeiro para trabalhar domingo a domingo, em exigir algumas coisas. Então eu sei até onde pode ir, e eu vejo que você tem esse bom senso também. E é legal, eu clamava como dono por um educador que trouxesse a expertise do degradê, da técnica de corte, mas que trouxesse esse conteúdo de ticket médio, de ticket médio, de serviços extras. E hoje tá aparecendo você, o Gilvan, o Davidson. Isso é muito bom pro nosso mercado, porque a galera até quer fazer, mas não tem com quem aprender. Então, ou não tem, hoje tem, mas eles não sabem que tem. Eles, quando vocês estão falando de degradê, eu tenho certeza que o vídeo ele estoura, às vezes viraliza. Sim. E agora ainda a galera não tá entendendo muito bem, quando você posta uma limpeza de pele, às vezes não viraliza tanto. Então, vocês disseminarem isso, você não tem noção de quantos donos de barbearia precisam de treinadores para as equipes que sabem o que você sabe, E cara. um detalhe, um vídeo meu explodiu, eu fazendo epilação, tá? Para quem não sabe, depilação e epilação são Tá errado, coisas você tá falando diferentes. errado, tá falando Tá errado, né? falando errado. Depilação, eu já vou ensinar que Tá falando errado. depilação, Eu pensei em te corrigir, depois você explicou isso aí. depilação, gente, quando você passa uma máquina, tá superficial ali e você depilou só superficial. Ou então quando você passa um creme depilatório, se tira tudo superficial. A partir do momento que você extrai da raiz, tá? Você está fazendo uma epilação. Ou seja, voltando ao assunto, um vídeo meu explodiu, milhões, ganhei vários seguidores. E, cara, sabe qual era o comentário? Porque eu tô tocando nesse assunto? As esteticistas tudo comentando e compartilhando. Elas vieram assim e falaram: até que enfim, um barbeiro usando luva e falando da forma certa. Então, vocês que estão aprendendo agora, se estão implementando essa barbearia de vocês, já comecem da forma certa também. Bota ali luva, fala o nome certo, aplica da forma certa. Tem que deixar o filtro no nariz. Eu vejo muita gente tirar o cabelo todo do nariz. E quem tem ali sinusite começa a espirrar, respira. Cara, poeira, impureza, entope vias aéreas. Então, tira só da pontinha, faz o certinho ali que você vai conseguir fazer sempre. Então, Epilação. Tá aí, epilação. Muito legal. E aí você passa muita autoridade quando você domina, porque eu vejo que muito barbeiro até quer fazer, quer oferecer, mas ele só não oferece para o cliente porque ele não domina a técnica. Sim, e ficar com medo de fazer. E ficar com medo. Então, assim, tem que treinar, cara. Igual você treinou o degradê, você tem que parar para se dedicar a estudar. Tanto é que esse assunto, nós separamos um vídeo, um episódio exclusivo do Case Master somente para abordar o tema ticket médio. É uma série de vídeos onde a gente está trazendo grandes referências. Nesse episódio nós contamos com Luan Bandeira, com Gilvan Silva, com Paulo Silva, integrante aqui do elenco da 23, para tratar do que eu acredito que é a nova revolução da barbearia. Muitos pensam que é o visagismo, mas eu vou te falar, não é o visagismo. O visagismo é uma das, tá bom. Mas o visagismo ele nada mais é do que um serviço extra, fora o corte de cabelo. Então eu acredito que a evolução da barbearia é o serviço extra, é o ticket médio. Porque hoje, você vender um corte de cabelo a mais de 40, 50, 60 reais, para você cobrar 100 reais, que é o sonho de muitos barbeiros, cara, você tem que estar num contexto que você tem que parecer caro, você tem que estar num contexto caro, você tem que investir caro. Então, não é
toda a região que tem uma renda per capita para fazer esse tipo de serviço. Então, mas às vezes a galera da comunidade, aqui na 23 também somos barbearias de bairro, e aí você tá lá no Rio, eu vejo o quanto o cliente do público CD, como é o caso aqui da 23, é o caso Sim, da com sua certeza. barbearia, eles às vezes valorizam mais a estética, a beleza, do que algumas outras coisas dentro de casa. Às vezes o cara tá ali, faltando assim alguma reforma, faltando uma coisinha ali em casa. Eu até brinco, às vezes ele tá com a conta de água, a luz atrasada, mas o cabelo tá sempre na régua. Eu sei porque eu vim de Ferraz de Vasconcelos, extremo leste de São Paulo, e eu vejo o potencial que tem nesse público em eles valorizarem quem oferece mais coisa, quem resolve mais problema. E por isso que nós separamos esse episódio. Se ele já não tá no ar, aguarda que em breve temos Case Master, que é tipo o conselho do Flávio Augusto, só que versão 100% para barbearia. Não, falando sobre ticket médio, eu vejo que isso é fundamental, principalmente para nova geração de barbearias que trabalham também com assinatura. Eu sei da importância disso, mas eu queria saber da sua visão, porque nós não temos assinatura aqui na Barbearia 23, não sou contra, mas inclusive recomendo para algumas situações, alguns mentorados, e para o seu caso eu sei que foi muito benéfico. Eu queria saber a sua visão. Qual foi o efeito da barbearia por assinatura lá na sua barbearia? Cara, antes de conhecer a assinatura, eu tinha preconceito, sendo bem sincero. Eu achava igual todo mundo acha ali, né? Efeito até manada. O cara vai pagar mais barato e vai vir várias vezes cortar? É assim? E eu já troquei uma ideia com a minha equipe antes de fazer isso. E assinatura e tal. Pô, todo mundo fala, mas eu não sei. Todo mundo, pô, Luan, não. Vai botar assinatura e o cara vai cortar toda hora aqui, degradê toda hora, imagina. Low fade em V toda hora. Não, esquece isso. Mas enfim, gente, surgiu a oportunidade. O Lincoln fez um reality. Eu ganhei esse reality. Ele implementou a assinatura lá na barbearia. E, cara, eu aconselho todo mundo a fazer o seguinte: você que não tem serviço extra na sua barbearia, nem se arrisque em botar assinatura, tá? A gente botou assinatura lá porque a gente já estava praticando alguns serviços extras e, claro, depois que implementou, a gente correu atrás de curso, treinamento e tudo que eu vivi também no Clube Man, eu via que dava dinheiro, então tudo que era faca e o queijo. Eu Uhum. estava com pouco movimento e eu queria movimento. Então, quanto mais o cliente vem, mais oportunidade de eu vender. Então, aí mesmo que foi um casamento perfeito, irmão. Uhum. A gente agora faz muito serviço extra porque os clientes vêm toda hora, entende? Então, cara, isso fez a minha barbearia decolar, triplicar o faturamento. E eu lembro, cara, quando a barbearia vazia, eu já cheguei até a te mandar mensagem. Pô, Bruno, Eu o lembro. movimento tá fraco aqui e tal. E você, pô, Luan, é o ponto e tal. E, cara, o resultado da assinatura, gente, foi melhor do que eu esperava. Os meus colaboradores no início queriam até desistir. Teve gente que queria desistir. Sério? Pô, E eu quando vi. você implementou, teve Sim. algum contraponto dos seus colaboradores, algum que saiu? Porque eu vi, pra gente foi muito bom a assinatura, porque os 6 últimos barbeiros aí que a gente recrutou, não os últimos, mas teve uma onda de 6 barbeiros de uma vez que vieram de barbearias por assinatura que o proprietário não soube implementar direito. Hum, Então, eu acho que é uma estratégia muito boa. Mas depende do contexto. O contexto é rei. Você tem que ter uma equipe treinada, engajada, engajada. treinada, Tem e que eu ter. vi que muito dono perdeu a equipe depois de implementar por não saber vender, não fazer do jeito certo. O Lincoln é um cara que eu admiro demais, tenho ele na minha rede aí de contatos de amigos, já gravei um podcast com ele também na casa dele lá. Aquele gordinho lá é doido pra tentar me converter pra assinatura, mas até hoje não conseguiu porque por conta do contexto da 23. Sim. Mas eu falando do seu caso aqui, eu vejo que você foi muito certeiro em ter um bom ticket médio, mas eu queria saber os seus barbeiros, como foi a aceitação deles? Eles, como eu estava falando, eles queriam desistir lá no início. Porém, com o tempo foi passando, eles foram trabalhando bastante, foi vendo ali que não é tão ruim assim como eles pensavam. Então, a gente, cara, contra dados não tem como argumentar. Então, a gente pega aqui, Uhum. olha quanto você faturava antes da assinatura, você ficava parado numa sexta-feira várias horas, só vem cliente quando saiu o cliente sair do trabalho, então de manhã, de tarde você ficava parado, e olha agora. Então, agora a gente mostra dados. Uhum. E
quando ele vê aquilo, ele fala, é verdade. E hoje, a cultura tá ficando cada vez mais forte de vendas. Sim. Então, cara, é legal. Tá dando prazer neles. E aí a gente tem várias premiações na barbearia ali, tem aquela disputa saudável. Ah, ó, hoje eu vou fazer mais e tal. E a gente brinca ali. Cara, hoje tá uma cultura saudável também de serviços extras. E eles viram que a assinatura faz sentido. Entende? Boa. Hoje, gente, a gente tá com 250 assinantes. Se eu não me engano, já tá até um pouquinho mais. Da última vez que eu vi, alguns dias atrás, estava com 250. E, cara, tem o seu lado bom, não vou falar também que é perfeito, tá, gente? Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim da assinatura. Cara, é muito bom você olhar no sistema e já ter um valor lá certo para você conseguir pagar todos os custos, pagar os colaboradores, entende? Fora os avulsos que vem, fora as assinaturas que você vende por fora. Então você tem, tipo, os dois modelos de negócio ao mesmo tempo. Entende? Você Uhum. continua atendendo avulso, normal, e aí você tem o certo ali todo mês. Então, cara, para mim a barbearia foi muito bom, tá? E qual é o lado ruim disso? O lado ruim é que o cliente vem toda hora, assim, alguns. Mas também tem outros que É não bom, vêm. mas é ruim. É bom e Mas é ruim, bom, é mas bom é e ruim, ruim. mas é bom. Mas eu, Luan, sendo É bem bom, é. sincero, eu não queria ter assinatura. Sendo bem Sim. sincero, eu não queria. Mas já que eu faço acontecer e tá Já que é acontecendo. pra fazer, faz Tô direito, né? Eu fazendo penso assim direito. também, Isso já que aí. é pra implementar o negócio, Já tô faz fazendo e é isso. direito, cara. E eu vejo que vocês estão fazendo direito, eu Sim. vejo que o papel da Tamires aí foi fundamental. Ah, esquece. Você acha que você sozinho, você conseguiria ter implementado? Cara, eu ia ter que parar de cortar cabelo. Porque não dá pra cortar cabelo e fazer gestão ao mesmo tempo, não. Ou ia fazer meia boca ali nos dois. Boa. Entende? Pra mim, focar mesmo é ter que parar de cortar cabelo. Uhum. Mas, como eu amo cortar cabelo, cara, eu tenho quase certeza que eu não conseguiria, não, mano. É. Não ia conseguir, não. Sem Então, assim, ela. é bom pra galera Sim. se preparar, saber que toda oportunidade é oportunidade, nem toda oportunidade é pra você, de repente, nesse momento. Você precisa se preparar para isso, você precisa estudar Sim. para tomar as decisões certas. E no seu caso foi muito benéfico. Eu vejo que você tá voando, não só você, sua equipe, a sinergia da sua equipe tá muito legal de ver, cara. Tá, cara, tá legal demais. Eu aprendi muitas coisas com você também, né? Principalmente aí, pô, ter uma equipe engajada. Essa equipe que vocês têm aqui é um exemplo a todo o Brasil, né, gente? A gente vê os vídeos lá da 23 e fica, caraca, mano, a minha equipe vai ficar assim também. Então, a galera, Legal. a barbearia mesmo, os colaboradores se inspiram em vocês. E, cara, todo o conjunto tá fazendo acontecer a barbearia lá. Eu sou grato ao Lincoln, tá? O Lincoln ver esse vídeo. Muito obrigado, Lincoln, por ter dado essa oportunidade, Ele tá conhecer a vendo, ele tá de assinatura. olho em tudo, que ele tá Eu escutando. indico a assinatura para todo mundo também, que Certeza que ele tá teve vendo. a mesma. Teve o mesmo problema que eu. Falta de cliente, entende? Sim, Então, não faz sentido nenhum você que já tem muito cliente botar assinatura, entende? sim. E se botar, tem que ter serviço extra. Não tem outro jeito. Inclusive, te aguardamos aqui. Aqui não, né? Que aqui tá pertinho de uma das unidades da 23. Que também no Eduque. Não sei se o treinamento vai ser aqui, vai ser nas barbearias. Eu acho que é mais legal na barbearia mesmo, né? Sim. Porque você vai vir aqui Porque treinar tem o elenco dinâmica, 23. tem prática. Tem dinâmica, tem Tem prática, dinâmica, né? tem prática. Não é só um workshop, a pessoa só fica assistindo. A gente pega, bota ela para fazer todo o método, Muito entende? bom. Então, tá mais do que recrutado para vir treinar o elenco 23 também. É Opa, uma vai coisa que ser um você, prazer dono de estar aqui. barbearia, precisa sempre investir. Porque às vezes você, como dono, você fala pro seu time, Sim. e por mais que venha outra pessoa de fora e falar a mesma coisa que você falou, eles escutam mais quem veio de fora, cara. Santo de casa não faz Não milagre, faz aquela milagre. frase antiga, né? Então, a gente sempre está investindo. Já trouxemos o Gilvan Silva também aqui para treinamento também de serviço extra. E é uma coisa que é igual faculdade, é igual um gestor. Ele tem que estar em constante evolução, em constante aprendizado. Então, a gente falou aqui do Lincoln, a gente fala de outros players aqui. Eu não tenho assim, não quero que vocês também pensem que eu só preciso adquirir curso do Luan, do Gilvan, do Bruno. A gente está aqui nesse canal para disseminar que você amplie a sua visão. Por isso que é o nome BDV, Barbeiros de Visão. Então, todos que você julgam uma referência, que você gosta do método, cara, traz para perto, traz esses caras para treinar seu time. Isso é constante. Eu sugiro um treinamento no máximo a cada 2 meses para o seu time, para eles terem a sua atualização. Então, você como dono tem que estudar, seus barbeiros têm que estudar. Não é a barbearia que cresce do nada, são seus colaboradores. É você que cresce e, consequentemente, a sua empresa vai prosperar também.
Então, tá recrutado aqui no time para treinar o elenco 23. Muito obrigado pela oportunidade. Pode ter certeza que a galera vai dar muito resultado. Vamos pra Não cima. tenho dúvida, não. Quero replicar o que você faz lá na sua barbearia, quero fazer tudo aqui, cara. Ah, vocês já são barbearia consolidada. Eu tenho só aquela obrigação ali de retribuir tudo que você já fez por mim, tá? E pode ter certeza que a galera vai ficar muito motivada. E, cara, os grandes empreendedores são assim, cara. A gente sempre tem que estar em constante treinamento para eles manterem a equipe deles motivados. Então vocês fazem isso muito bem e vai ser um prazer estar lá com vocês. E para encerrar, a gente tem um momento aqui do BDV Cash que nós perguntamos. Nós perguntamos, não, eu só, gente. É porque tem mais gente aqui, eu tô falando nós aqui. Eu pergunto aqui, eu vou perguntar pra você. Qual foi o seu Day One, Luan? Day One nada mais é do que o primeiro dia que você se tornou o Luan Bandeira. Você é barbeiro há 13 anos. Mas pode ser que não foi há 13 anos que você teve o seu primeiro dia, que você acordou para a profissão, que você falou, a partir de hoje, a partir daquele dia, eu sei que eu me tornei o profissional, o empresário que eu sou hoje. Qual que foi o seu Day One? Cara, eu posso dizer que teve dois. Teve dois. Como educador, antes da minha esposa, e o outro foi com a minha esposa. Então, o primeiro foi a partir do momento que eu comecei a investir em conhecimento. Porque o conhecimento, ó, virou várias chaves, coisas que eu achava que eu sabia, eu vi que eu não sabia nada. Meu primeiro curso que eu fiz, gente, foi o da Pivot Point. E foi um curso conceituado, um curso reconhecido em vários países. E quando eu fiz esse curso, cara, me ajudou muito, abriu minha visão e também abriu várias portas para mim no mercado. E o segundo Day One ali foi quando eu conheci minha esposa. E, cara, ela sempre me empurrando. Pô, Luan, na época eu conheci ela, eu tinha barbearia na favela ainda. E não desmerecendo a favela, porque foi de lá que eu vim. E tenho muito orgulho disso, de ser a pessoa que eu sou. E, cara, mas lá eu não conseguia crescer mais, entende? Uhum. Então ela sempre enxergava isso, Luan, a gente precisa ir para uma barbearia maior, em outro lugar. Eu tinha medo de pagar um aluguel caro, de ter várias outras coisas, enfim. E ela sempre enxergando, não, cara, seu nome é grande, vamos embora. E eu nem mesmo enxergava isso. Eu achava que ali estava bom para mim, eu ia continuar dando meus cursos, ia ter custo barato. E graças a Deus, hoje ela está comigo, né? Então, ela largou o emprego para viver esse sonho comigo e esse foi meu segundo Day One. De lá para cá, a gente veio estudando junto gestão. Hoje eu sou empreendedor também e eu tive esses dois, cara. Então, um antes e um depois dela e sou muito grato a ela, tá aqui, te amo, amor. Ai, que lindo. É isso, gente. Esse foi o meu Day One, cara. Sem Eu sei com certeza que não é só porque ela tá aqui na frente, não. com certeza. É um padrão, gente. Então, arrume só digníssimo. Eu sempre falo isso. Todo mundo que eu conheço tem esse. Todo podcast eu fico lá, eu tenho que falar. Mas tem como, gente? É a base mesmo que deu certo, tá vendo? Com Os certeza. dois, teve dois Day One que ela fez parte. E muito legal você ter falado sobre a sua saída de um bairro mais periférico. Sim, Porque é um pouco delicado esse assunto, até tenho medo aí dos hates aí, o pessoal me achar, sei lá, preconceituoso, alguma coisa, mas assim, a gente que veio da quebrada, como eu falei, Ferraz de Vasconcelos, quem é de São Paulo sabe, é um dos municípios mais pobres aí de São Paulo, é quebrada lá. Essa foi minha realidade, e assim, eu gostaria de ter mais orgulho de falar, eu gostaria que a cidade tivesse desenvolvido mais, mas isso não depende de mim, e hoje eu vou falar que o que mais me motiva não é somente aonde eu quero chegar, mas também para onde eu não quero voltar. Não digo só Ferraz, mas eu digo situações como pegar 4 horas por dia de transporte público, cara, trabalhar assim, de carteira assinada, poxa, quem dera hoje para o proprietário ia ser muito bom se os barbeiros aceitassem isso, mas não dá. São coisas assim que a nossa profissão é abençoada, me livrou de uma coisa assim que eu pensava que era um padrão, você ter que pegar várias horas de transporte público, você viver numa realidade muito precária. E hoje eu vejo que a barbearia pode transformar a vida de muita gente, como eu tô vendo a sua vida ser com transformada. certeza. E não é assim, preconceito, não é. É só assim, tudo bem você querer mais. Tudo bem você entender que, às vezes, para você chegar até onde você chegou, esse lugar te serviu. Mas daqui para frente,
Às vezes você vai ter que ter coragem de saber que se você não pode mudar o ambiente, você tem que mudar de ambiente. E é um processo, não é da noite pro dia. Eu sei que envolve questão sentimental, familiar, cultural, mas, cara, é muito importante você tomar boas decisões. E isso eu vejo que está transformando sua vida, transformou a minha também. E se você quer incentivar essa turma, tenha resultado. Para um dia você voltar para lá e você ser inspiração para uma galera que existe um caminho mais confortável. E eu vejo que você está construindo um legado. Legado é aquilo que você, não que você deixa para as pessoas, mas que você deixa nas pessoas. Sim. Eu não tenho dúvida que tem muita gente que se inspira no que você faz. E eu tenho muito orgulho de ter você hoje aqui no BDV Cast, de te chamar de Obrigado. amigo, te chamar de irmão. E te aguardo no Case Master sobre ticket médio. E te espero aqui outro dia, outra vez. Com certeza, eu vou trazer aqui muita coisa ainda para vocês aí, galera, de casa, e vai ser um prazer compartilhar isso, porque a barbearia sempre vem atualizando, né, cara? E a gente tem que acompanhar essa atualização, né? Claro que fazendo simples, muito bem feito, mas as coisas novas a gente tem que acompanhar também, não pode ficar para trás. E eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. Eita, pensei que ia acabar, tá tentando fugir, cara. Eu tenho uma pergunta Cara. para te fazer. Tá, mano. Eu gostaria de saber quando foi o seu Day One. Eita, mas tão cedo? Eu tava pensando assim que ia ver vários episódios pra poder desvendar. Meu Deus. Meu Deus. De forma resumida, conta pra gente. Ai, meu Deus. É porque assim, todos os Day Ones que passaram por aqui foi sobre a Digníssima. E se eu falar que foi sobre a Digníssima também, vai parecer muito redundante. Mas eu acredito que foi. Deixa eu ver o primeiro Day One. Tá. O meu segundo Day One foi quando eu consegui fazer a Digníssima cair no golpe e entrar na 23. Mas o meu primeiro foi quando eu cheguei na barbearia. Eu ainda trabalhava em uma empresa, eu sou formado em marketing, eu consegui, depois de 10 registros CLT na minha carteira, eu consegui entrar em uma multinacional. Eu já estava 2 anos lá, trabalhei engomadinho, de parte de ar-condicionado, depois de formado em marketing. Mas aí eu sentei na cadeira de um barbeiro um dia e comecei a fazer aquelas perguntas, aquelas contas de padaria, quantos cabelos você corta por dia? E aí eu sou esse cliente que enxergou uma oportunidade enquanto muitos estavam achando que o mercado estava saturado. E aí eu fui fazer, só que eu não queria largar de trabalhar nessa multinacional. Sim. Então eu abri a barbearia só depois do horário. E aí eu vi que não estava dando certo, abri das 6 às 10, lógico que não ia dar certo, não atendia nem 15 clientes por mês. Aí o barbeiro, o cara que cortava meu cabelo, ele perguntou se eu tava precisando de ajuda. E aí ele falou que ficava durante o dia e eu chegava à noite. E aí, beleza. Falei, eu fico na empresa durante o dia e chegando, querendo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Nunca que isso dá certo, gente. Tudo que você foca, expande. E aí eu não tava focando 100% na barbearia, ela não tava dando certo. Tanto que eu cheguei, depois de um mês que ele tava lá, eu cheguei de noite e falei, e aí, quantos você cortou hoje? E todo dia ele falava, 1, 2, nenhum. Aí eu vi que ele tava meio cabisbaixo, a esposa dele tinha acabado de ligar pra ele perguntando se ele ia chegar a tempo deles irem no mercado, e ele resmungando, não gosto de mercado. Aí eu vi ele assim e falei, cara, hoje você pode ficar com tudo, não precisa repartir a comissão, que a comissão era 50% lá no começo. Aí ele falou, mas não veio ninguém. Aí tudo de nada é nada, né? Caramba. Então esse foi meu Day One, quando eu percebi que não era sobre colocar dinheiro no meu bolso, e sim colocar dinheiro no bolso de outras pessoas. Então, Caraca. quer ganhar dinheiro de verdade? Aprenda a colocar dinheiro no bolso de outras pessoas. Aprenda a fazer outras pessoas realizarem sonhos. Esse foi o primeiro dia que agora nasceu a 23. Preciso mudar daqui, preciso fazer estratégia porque não é por mim. É por esses caras que estão acreditando no meu sonho. Caraca, que maneiro. Que da hora. E o segundo foi digníssimo. Bem digníssimo também. Bom amor, te amo demais. Mas aí fica pra outro episódio. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Acabou. Valeu, galera.